Apresentação Fábio Guimarães. Participação Rogério Tigrinho. Te vejo aqui. Saúde, ciência, tecnologia, diversão, curiosidades e turismo. Então chega junto. É com você, Fábio. Olá pessoal, tudo bom? Te vejo aqui, está no ar. Eu sou Rogério Guimarães, conhecido como Tigrinho. Hoje vocês devem estar sentindo falta do meu amigo Fábio Guimarães, mas tem um motivo muito especial. Fábio Guimarães foi no lançamento do grande jornalista Luiz Santoro. Luiz Santoro, simplesmente professor de química, depois radialista, jornalista, segundo âncora da Rede Manchete, primeiro âncora do canal GNT Globosat. Luiz Santoro lança esse livro contando 40 anos de histórias da Rede Manchete. E o que é mais legal, junto com a sua equipe, com profissionais que trabalharam nesta época na Rede Manchete. Então, direto do Garota da Gávea, Fábio Guimarães esteve lá e entrevistou o grande jornalista Luiz Santoro. Vale a pena conferir? Vamos nessa. É com você, Fábio. Agora eu vou ter o privilégio de pegar o autógrafo de Luiz Santoro no meu livro. Vou botar um áudio aqui, tô gravando. Tá bom. Melhor ainda, gravando, a gente que é de rádio e TV, pô, não tem problema algum. Vamos lá. Fábio Guimarães. Ah, eu sei. Apesar de eu estar velhinho, Fábio tem acento ou não? Tem. Eu tenho uma memória de elefante. Tanto é que os meus livros, que eu tenho um outro livro que eu escrevi da Manchete, né? É esse aqui. É o que avisa. Minha Vida na Rede Manchete. E esse livro foi todo em cima da minha memória. Não, e é bacana isso, né? A memória viva, né, rapaz? Isso. Putz, grila. É isso que a gente está tentando trabalhar com o Rogério lá. Você sabe e o que Tigrinho. eu sei. Você sabe que teve um rapaz, porque eu vou na Rádio Tupi de 15 em 15 dias no programa do Francisco Barbosa no sábado. E eu tenho muitos ouvintes que vêm aqui. Aliás, tinha um rapaz aqui que estava querendo comprar uma. Ele veio aqui para me ver. Mas ele sumiu, não sei onde é que ele está. E aí o rapaz falou assim: Santoro, por que você não faz um podcast sobre a história da televisão brasileira? Eu falei: tem dois amigos que já estão fazendo. São vocês. Se a gente puder ter você perto, eu vai ser muito você, bacana. ajudo. Bom, eu trabalhei na Band, né? Primeiro eu comecei na TV Nacional lá em Brasília. Depois eu trabalhei na Band, fazendo jornal da Band, onde eu fazia jornal com Joelmir Bete, Ferreira Martins, imagina, Carlos Castelo Branco, Newton Carlos aqui no Rio. Trabalhei depois na Manchete, depois fui também dos primeiros âncoras da Manchete, e fui também o primeiro âncora da Globosat. Eu fui o primeiro âncora da Manchete, da Globosat, quando o canal de jornalismo era o GNT. Depois é que veio a Globo News, mas antes da Globo News, quem fazia todo o jornalismo era o GNT. Então, e fui diretor lá em São Paulo, no SBT Repórter, que era apresentado pela Marília Gabriela. Então eu passei nessas grandes TVs, eu só não passei na Globo, mas eu passei na Band, na Manchete, no SBT e na Globosat, que foi a primeira TV que apareceu no Brasil em termos de TV fechada, né? Então, o que vocês precisarem, nós estamos aí para ajudar. Bacana. E assim, o que eu ouço falar é que a família Manchete é muito legal, né? Inclusive, tem o que eu acho muito interessante, Fábio, é o seguinte: nós temos dois documentários. Um foi uma festa que nós fizemos, a festa dos sobreviventes da Manchete em 2011. Imagina uma empresa que terminou em 1999, 12 anos depois, 300 pessoas se reúnem para se congraçar por causa da Manchete. É um negócio fantástico. E, por causa disso, nós tivemos ainda um documentário feito
por meninos, que aconteceu, virou manchete, que eram dos alunos da UERJ, e o outro, que foi feito, Família Manchete, foi feito pelos alunos da Uniswan. Tá? Detalhe é o seguinte, nenhum desses meninos era vivo quando a Manchete e eles eram apaixonados, eles são apaixonados pela Manchete, então isso foi uma coisa que pegou muito pra gente. Por isso que eu peguei essa história de fazer alguma coisa sobre a Manchete, para deixar registrado também, porque é muito importante, entendeu? As pessoas esquecem que o Brasil não tem tradição de deixar as coisas gravadas, né? Então, pelo menos, as pessoas sabem que nesses livros estão histórias da Manchete. Sabe? E histórias de outras também, né? Porque esse meu primeiro livro, eu conto história de outras TVs e de outras rádios que eu participei. Eu fui da Rádio Nacional, a AM/FM, eu fui da Rádio Jornal do Brasil AM, eu fui da Rádio Antena 1, da Del Rey. Então, contando essas histórias todas lá. Sim, tá. Anésia Zenóbio da Costa. Família do ministro Getúlio. Caracachá, tá? Weinberg é WA. Tem muita história gozada aqui. Muito. Já começa com a vaca cagona. Né? Lembra da vaca que cagou no estúdio? Era perto. Lembra? Alô, Dória. Vamos lá? Maravilhoso. Tira a foto aqui. Vem cá, Nilson. Vem pra cá. Esse é o livro da história da Manchete, a história da vida de quem foi feliz. Santoro, te vejo aqui, veio te ver aqui no lançamento do seu livro. Isso. Cara, muito feliz de ver tanta gente e muita história. Eu fiquei curioso. Você era químico. Eu era professor de Química. Como é que foi a história de rádio e TV? Isso é interessante porque é o seguinte, eu era professor de Química, eu fui professor de Química aqui no Rio de Janeiro, no ADN e no CPS, que eu era um dos sócios. Nós começamos com um coleginho, eu e sócios, viraram 8 colégios com 15 mil alunos, era uma loucura, eu dava 75 aulas por semana, uma coisa de maluco. Aí eu queria parar de dar aula, e aí eu casei novamente, e falei para minha mulher, vamos para Brasília que eu vou abrir uma agência de publicidade lá. Aí fomos para Brasília, não deu certo. Ela virou-se, como é que nós vamos viver? Eu falei, não sei, estou pensando aqui, né? Vendi minha parte lá nos colégios, mas eu não sei como é que... Aí ela falou, não, olha, estão precisando de professor de Química no Objetivo. Colégio Objetivo, curso Objetivo, que foi um dos maiores do Brasil. E aí eu fui lá, eram 20 candidatos, uma vaga, eu faturei a vaga. E comecei a trabalhar, até um dia que um diretor me pediu, olha, você podia tentar fazer um negócio assim para a gente apresentar na televisão? Eu sei que o negócio deu certo, eu fui lá, apresentei, e o superintendente da Radiobras, onde nós apresentamos esse programa, virou-se para mim e disse, professor, você não quer ser apresentador de telejornal? Eu disse, porra, peraí, cara, eu sou locutor, eu não sou locutor, eu sou professor. Eu disse, não, o senhor leva jeito para isso. José Carlos de Andrade, que era irmão do Evandro Carlos de Andrade, que foi diretor do Globo aqui há muitos anos. E aí, pô, eu comecei, eu disse, quanto é? Ele falou quanto era de segunda a sexta. Opa, peraí, chegava lá às 6h30, 7 horas apresentava o jornal e ia embora. Quando ele me falou, pô, sabe, o quanto era, eu disse, amanhã eu te falo. Aí eu fui para casa, minha mulher virou e disse, amor, você não queria uma nova profissão? Tá aí, ó, Deus está abrindo uma porta para você. E eu acabei entrando. No mês seguinte, eu acho que até no final do mês, a Rádio Nacional me chama, eu larguei as turmas da noite. Aí a Rádio Nacional me chama para fazer um programa à tarde, aí eu larguei a turma da tarde. Aí, daqui a pouco o Jornal Bandeirantes me chamou para fazer o Jornal Bandeirantes, imagina, com Joelmir Vetti, com Ferreira Martins, com Newton Carlos Castelo Branco, só monstro, né? E aí eu fui para o Jornal Bandeirantes, depois Presidência da República, 81 foi o último ano que eu dei aula. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, porque eu disse para minha mulher, vamos voltar para o Rio, porque Brasília não tinha a importância que tem hoje. Ela era pequenininha ainda. E aí nós voltamos para o Rio de Janeiro e acabou acontecendo a Manchete em 83. E aí, sabe, nunca mais dei aula, foi a última vez. Por isso que não é só de médico e louco, cada um tem um pouco, não. De químico e louco, cada um tem um pouco, eu tenho... E aí de hoje, Santoro,
essas memórias todas que vieram vivas aqui, né? Muita gente estava aí. Muita gente que colaborou com o livro, né? Você viu Ana Maria Badaró, você viu Cristina Rego Monteiro, que era repórter, Jacira Lucas, que era uma das âncoras que começou com a gente em 1983. Você viu o André Auler, que era produtor, você viu o Eduardo Miranda, que era responsável pela parte de cinema depois que o Wilson Cunha saiu. PC Venceslau, que foi sonoplasta há muitos anos, quer dizer, muita gente que colaborou, Maurício Tambasco, que foi repórter também, Vera Lúcia Araújo, várias pessoas, né, que colaboraram com a confecção desse livro. Porque eu pedi a eles que contassem uma história para a gente juntar 40 histórias para dar os tais 40 anos de histórias vivas da Manchete. Para comemorar hoje, que a Manchete hoje estaria fazendo 40 anos. Por isso o nome do livro é Rede Manchete, 40 anos de histórias vivas. Gente, nós ouvimos um pouquinho da história desse cara, né? Escritor, professor de química, jornalista, repórter, radialista, perdão, publicitário, publicitário, deve ser avô, pai de uma menina linda que estava aqui, a Flávia. Enfim, tem muita história e possivelmente a gente vai ver esse cara no Te Vejo Aqui de novo. Quando você quiser. Obrigado a você, querido. Um abraço. Para fechar, qual é a história desse crachá? Esse crachá aqui foi do meu amigo, ex-sócio, Carlos Alberto Torres, o capita do Tri, que a Terezinha Sodeste esteve aqui e trouxe para mim de presente, porque nós éramos muito amigos, né? Ele já está no andar de cima, e a Tereza é amiga até hoje, amiga e irmã. Então, esse crachá aqui, ele usou na Olimpíada, que ele participou como comentarista. Tá? E significa muito para mim. Que bacana, muita história. Obrigado. E aí, gostaram? Então, vale a pena conferir. Você, profissional, radialista, jornalista, aluno de comunicação, vale a pena adquirir esse livro. Rede Manchete com Luiz Santoro, editado pela Planeta Azul. Vale a pena conferir. Aqui a gente aprende coisas da nossa televisão. É importante o ser humano ter história. O que é um homem sem história? Então eu fico por aqui. Obrigado, Fábio, por essa oportunidade e abraço a todos. E no próximo Te Vejo Aqui, vem aí o quê? Quando surgiu a TV a cores. Vamos lá? Abraços, até a próxima.